Muito bem. Coisa boa, né? Vamos cantar agora então, começando com aquela música que chama Teu Povo. Teu povo aqui presente, todos uma só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. Muito bem, agora as crianças estão convidadas para vir aqui na frente. Essa música é um exercício da nossa gratidão a Deus. Quando a gente agradece, a gente passa a ver tudo de bom que Deus nos faz e até a nossa percepção diante da realidade, ela também muda, né? A gente começa a ver as coisas boas. Então, devemos sempre sermos gratos a Deus, desde pequenos. Obrigado, Muito obrigado, muito obrigado. muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, esteve comigo na hora da alegria e da dor. Vamos de novo, muito obrigado. Muito obrigado, Muito obrigado, muito obrigado. muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, esteve comigo na hora da alegria e da dor. Meu Deus nunca me abandonou e amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador.
ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes,
ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por ter entregue o Teu Filho, esse Deus perfeito encarnado entre nós, que nós descrevemos aqui, através das palavras que estão escritas lá no livro de Colossenses. Ele é tudo isso e muito mais. Nossa mente nem consegue colocá-lo, descrevê-lo totalmente em palavras. Quem Jesus é para nós. Muito obrigado. Somente o sentimento de gratidão e de louvor é que brota no nosso coração diante do Senhor. Recebe a nossa adoração, Pai. Em nome de Cristo, que nós temos o privilégio de poder cantar e orar. Amém. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és
trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém, meus queridos. Pode tomar o seu lugar, sentar. Bom dia. Obrigado, equipe de louvor, por esse tempo. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 10. Nós estamos fazendo uma série de mensagens, já faz aí há várias semanas, baseadas no livro de Atos, uma exposição bíblica desse livro tão importante. Semana passada nós vimos sobre a conversão de Paulo e hoje nós vamos falar sobre a conversão de um outro personagem importante que é Cornélio. O livro de Atos, ele começa com a ordem de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: "Mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." No capítulo 2 de Atos, nós vemos a igreja de Jerusalém evangelizando, 3.000 pessoas se convertendo. Depois, no capítulo 8 de Atos, nós vemos o evangelho chegando até Samaria, então cumprindo aí essa segunda etapa de Atos 1:8. E agora, em Atos capítulo 10, nós vemos o evangelho se dirigindo até os confins da terra, até o lugar onde estão os gentios. Gentil não com L no final, mas com O, né? Gentil, aquele que não é judeu. Então, Atos é um livro que conta como o evangelho começa em Jerusalém, como uma comunidade 100% judaica, como a igreja como uma comunidade 100% judaica, e como esse evangelho ele vai se espalhando pelo Império Romano e chegando até os confins da terra. E Lucas ele narra 2 momentos-chave para o avanço do evangelho até os gentios. O primeiro deles é a conversão de Paulo, que nós vimos na semana passada, o apóstolo dos gentios. E o segundo momento-chave é esse que nós vamos estudar hoje, a conversão de Cornélio. Quem era esse homem? Quem era Cornélio? Nós vamos ler então agora Atos capítulo 10, versículos de 1 a 8. Atos 10, de 1 a 8. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio.
Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Então Cornélio, ele era um centurião romano, ele era um militar romano, e um centurião, ele era responsável por 100 soldados. E ele morava na cidade de Cesareia, uma cidade fundada pelo imperador César Augusto. Cesareia era uma cidade muito importante, ela era a capital da província da Judéia, ela tinha um porto muito grande, construído por Herodes, e Cornélio ele é chamado aqui de um homem piedoso e temente a Deus. Esses títulos de piedoso e temente a Deus, eles eram dados aos gentios que seguiam o judaísmo. Então Cornélio era um gentio, não judeu, que ele não era circuncidado, então ele não era oficialmente um membro do judaísmo, mas ele era alguém que seguia o judaísmo. Frequentava a sinagoga, orava, dava suas esmolas e assim por diante. E é muito bonito ver como Deus orquestrou tudo na conversão de Cornélio. Um anjo de Deus ordena que ele mande buscar Pedro na cidade de Jope. E não sei se vocês lembram, mas Jope foi a cidade para onde, séculos atrás, Jonas foi para fugir de Deus. Ele foi para Jope, onde ele pegou aquele navio para depois ir para Tarsis. Pedro estava lá e, ao mesmo tempo, Deus também dá uma visão a Pedro para convencer Pedro a ir se encontrar com Cornélio. Então, Deus orquestra a conversão de Cornélio. E a gente pode dizer que Deus fez a mesma coisa na nossa própria conversão. De alguma maneira, Deus moveu pessoas, moveu circunstâncias para que eu e você nos encontrássemos com Cristo. E é sobre essa visão, a visão de Pedro, que se baseia o nosso estudo de hoje. O nosso tema hoje é o lençol das mudanças. E já já você vai ver por que tem esse título. E eu quero refletir com vocês sobre 3 aspectos no nosso estudo de hoje: a necessidade da mudança, o processo da mudança e os resultados da mudança. A necessidade da mudança, o processo da mudança e os resultados da mudança. Então vamos começar falando sobre a necessidade da mudança. Para Deus nos usar, Ele precisa nos mudar. Deus precisou mudar Pedro para poder usar Pedro, e isso é uma realidade não só em relação a Pedro, mas essa é uma realidade em relação a cada um de nós aqui. Deus ele precisa agir em nós, ou seja, Ele precisa mudar algumas coisas do nosso coração, para que Ele possa agir, então, através de nós, para que Ele possa fazer de nós seus instrumentos. E é muito interessante que muitas vezes a gente tem um ministério e a gente pensa assim: eu quero que Deus me use nesse ministério. E não há nada de errado nisso. Mas Deus ele está mais interessado em usar aquele ministério para mudar você, para transformar coisas que precisam ser mudadas no nosso coração. Deus está mais interessado em nos mudar do que em nos usar, apesar de que pela sua graça Ele nos usa. E que mudança Pedro precisava
experimentar. Vamos ler agora Atos capítulo 10, de 9 a 28. Atos 10, de 9 a 28. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Até aí. Tudo isso que acontece com Pedro tem a ver com a lei de Moisés. Vamos falar um pouquinho sobre a lei. Vocês lembram que Deus libertou Israel do Egito e deu aos judeus a lei depois, lá no deserto, no Monte Sinai. E o que a lei de Moisés fazia era diferenciar Israel das outras nações. A lei, ela traçava uma linha entre Israel e os outros povos. Então, se você adorava o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, você teria um estilo de vida diferente do estilo de vida das outras nações. E se nós lermos a lei, lermos o Pentateuco, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, nós vamos ver que tem muita coisa ali. Mas, basicamente, essa obediência, ela tinha como seu cerne, digamos assim, 3 práticas, 3 coisas que diferenciavam bastante os judeus dos não-judeus, ali no 1º século, principalmente. A circuncisão dos homens, a guarda do sábado, ou seja, eles não trabalhavam no sábado, e seguir a chamada dieta kosher, ou dieta kasher. Os judeus, por exemplo, não comem carne de porco. Os judeus, por exemplo, não comem frutos do mar, que, aliás, são 2 coisas que eu gosto bastante de comer. Então, eu agradeço a Deus por não ser judeu. E mesmo que fosse, agora eu seria um judeu debaixo da nova
aliança, né? Então está tudo liberado. Os judeus não podiam comer certos alimentos que eram considerados impuros na lei. E é uma coisa importante da gente entender sobre a lei, não era a obediência à lei que trazia salvação. A lei não salvava e nunca foi esse o propósito de Deus ao dar a lei. Muitas pessoas pensam de forma errada que a salvação no Antigo Testamento era pelas obras, então você obedecia a lei para ser salvo, mas que agora a salvação no Novo Testamento é pela fé. A salvação sempre foi pela graça e sempre foi pela fé. Os judeus, por exemplo, quando eles sacrificavam os animais, eles sacrificavam crendo que Deus perdoaria os pecados deles por meio daquele sacrifício. Então a salvação sempre foi pela fé, pela graça, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, originalmente, Deus deu a lei para Israel, não como meio de salvação, mas como uma evidência da salvação deles, para mostrar que eles realmente eram o povo de Deus. E qual era a missão de Israel? Deus criou o povo de Israel para que, por meio de Israel, ele pudesse abençoar a todas as nações. Quando Deus chama Abraão, ele diz a Abraão, lá em Gênesis 12:3, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, Deus cria Israel como um povo especial, mas como um povo especial com o propósito de abençoar a todas as nações, todos os povos da terra. Mas o problema é que os judeus entenderam as coisas de maneira errada. O John Stott, no seu comentário de Atos, ele diz o seguinte: a tragédia é que Israel distorceu ou torceu a doutrina da eleição, transformando-a em uma doutrina de favoritismo. Encheu-se de orgulho e ódio racial, desprezou os gentios, considerando-os cães, e desenvolveu tradições que os mantiveram afastados. Um judeu ortodoxo não podia entrar na casa de um gentio, mesmo que fosse temente a Deus, nem convidá-lo para a sua casa. Em outras palavras, o que Israel fez foi transformar a lei numa barreira, num muro que os separava dos não-judeus. E essa barreira, e é isso que nós precisamos entender para compreendermos esse texto de Atos 10, essa barreira estava na mente de Pedro. E Deus precisava mudar isso para que o evangelho pudesse avançar, para que Pedro pudesse ser usado por ele. Então, por Deus. Então, Pedro tem a visão de um lençol que desce do céu. Um lençol cheio de animais. Alguns desses animais eram puros, alguns desses animais eram impuros, segundo a lei. Talvez tivesse ali uma ovelha, um bode, que eram animais considerados puros, mas também tivesse ali porco, um camelo, que eram considerados animais impuros. E Deus ordena a Pedro: Pedro, levante-se, mate e coma. E Pedro resiste. Ele diz: de maneira nenhuma, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a resposta de Deus para ele foi: não chame impuro ao que Deus purificou. O próprio Jesus, no seu ministério, já havia considerado puros todos os alimentos. Marcos 7,19 diz isso. Mas com a sua morte e ressurreição,
Cristo inaugurou agora a nova aliança. E quando ele inaugura a nova aliança, a antiga aliança é anulada. Toda aquela parte cerimonial da antiga aliança é cancelada. Não há mais a necessidade de fazer sacrifícios, de matar animais no templo. Não há mais a necessidade de guardar o sábado. Não há mais a necessidade da circuncisão. Não há mais a necessidade de seguir uma dieta kosher. Essa mudança precisava acontecer agora na mente de Pedro. Porque sem essa mudança, o Evangelho não poderia alcançar os confins da terra. Agora, pensando em nós, para nos usar, Deus precisa nos mudar. Essa é uma realidade que serviu para Pedro e que serve para nós também. E a pergunta que eu queria fazer para nós dessa manhã é a seguinte: o que eu preciso deixar Deus mudar na minha vida para que Ele possa me usar? O que eu preciso deixar Deus mudar na minha vida para que Ele possa me usar ainda mais? Para nós sermos usados por Deus, nós precisamos abandonar os nossos ídolos e os nossos pecados de estimação. Os nossos ídolos. Existem aquelas 3 áreas clássicas: sexo, dinheiro e poder. Sexo faz parte da boa criação de Deus, para ser desfrutado entre marido e esposa no contexto do casamento. Então ele é uma bênção. Mas o sexo fora da vontade de Deus, ele se transforma em imoralidade. E imoralidade é um ídolo. O dinheiro é uma coisa neutra. Você pode usar dinheiro para ajudar uma pessoa, ou você pode transformar o dinheiro num ídolo e colocar o dinheiro no lugar de Deus. E esse é o pecado da ganância. Se torna um ídolo na nossa vida. O poder é algo que foi dado por Deus. Nós temos o poder de fazer as coisas acontecerem. Um líder, por exemplo, ele pode usar o poder para melhorar a vida das pessoas, para ajudar as pessoas, para combater o mal, ou ele pode usar o poder em benefício próprio e explorar as pessoas. E o poder, então, se torna um ídolo. Então, ídolo é tudo aquilo que nós colocamos na nossa vida no lugar de Deus. E às vezes são coisas boas, mas quando elas tomam o lugar de Deus, elas então nos escravizam, elas tiram o nosso foco, elas roubam a nossa energia, elas nos afastam de Deus. Para sermos usados por Deus, nós precisamos abandonar os nossos ídolos e os nossos pecados de estimação. A gente tem alguns pecados que a gente gosta deles. A gente não quer, no fundo, se livrar deles. Mas nós precisamos lidar com isso também. Para sermos usados por Deus, precisamos abandonar nossos ídolos, nossos pecados de estimação. Para sermos usados por Deus, nós precisamos abandonar os nossos legalismos. E é muito interessante que em nenhum lugar da lei, Deus proíbe os judeus de entrarem na casa dos gentios. Em nenhum lugar da lei. Isso foi uma invenção dos legalistas. E o legalismo é criar uma cerca ao redor de um mandamento. Por exemplo, a Bíblia permite beber vinho. Ela diz que nós não devemos nos embriagar. O que o legalista faz? Ele cria uma regra que não está na Bíblia. Aí ele diz, é pecado beber vinho. Isso é criar uma cerca ao redor de algo que a Bíblia não diz. E Pedro, ele era legalista.
Ele pensava que era pecado entrar na casa de um gentil. Eu não sei o que esse gentil fez. Vai que esse gentil comeu carne de porco e se eu tocar nele eu fico impuro. E criou uma cerca. Para sermos usados por Deus, nós precisamos identificar e renunciar os nossos legalismos. É interessante porque o legalismo, ele nos dá um falso sentimento de espiritualidade. A gente se sente meio espiritual quando a gente é legalista, mas o legalismo é uma falsa espiritualidade. E Jesus foi extremamente duro com os legalistas, com os fariseus. Para sermos usados por Deus, nós precisamos abandonar os nossos preconceitos. Muitas vezes nós limitamos a obra de Deus por causa das nossas ideias preconceituosas. Quando eu morava em Santos, um mestre de capoeira se converteu lá na nossa igreja presbiteriana. E foi muito interessante que ele se converteu e aí ele chegou para nós e disse assim: puxa vida, que pena, eu não vou mais poder ensinar capoeira. E a gente disse para ele assim: mas por quê? Qual que é o problema? Ele achava que capoeira era coisa do diabo. E a gente argumentou com ele: mas quem disse que capoeira é coisa do diabo? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Como é que você chegou a essa conclusão? Não existem coisas do diabo e coisas de Deus. A questão é como nós usamos essas coisas. Um outro exemplo, teve uma época, aí os mais antigos talvez se lembrem disso, em certos círculos, que dizia que a bateria era coisa do diabo. A bateria é um instrumento do diabo, porque estava associado ao rock, o rock seria do diabo. E eu me lembro, eu estudei no Seminário Bíblico Palavra da Vida, e era proibido ter bateria, não tinha bateria na Palavra da Vida, porque bateria seria um instrumento do diabo. Agora, se eu usar a bateria para tocar uma música que promove o pecado, que promove o mal, aí eu torno essa bateria, naquele momento, um instrumento do diabo. Mas se eu usar a bateria para louvar a Deus, para adorar a Deus, como nós acabamos de fazer agora, eu estou fazendo da bateria um instrumento para a glória de Deus. O nosso amigo, o mestre Chocolate, mestre de capoeira Chocolate, ele se convenceu daquilo, de que era possível usar a capoeira para Deus, e ele criou um ministério chamado Capoeira Nova Visão. E ele adaptou as músicas, ele usa músicas do folclore, usa músicas cristãs em ritmo de capoeira, e ele criou um ministério que existe agora talvez há 30 anos, mais de 30 anos, e eu digo sem medo de errar que centenas ou milhares de pessoas ouviram o Evangelho, ouviram de Jesus por meio desse ministério. Então, para Deus nos usar, Ele precisa nos mudar. Ele precisa arrancar, nós precisamos deixar que Deus nos mude, nós precisamos dizer não para os nossos ídolos, para os nossos legalismos, para os nossos preconceitos. Esse é o primeiro ponto, a necessidade da mudança. Mas os outros 2 pontos são mais rápidos, fiquem tranquilos. O processo da mudança. E Pedro nos mostra como a mudança acontece. Primeiro, ele resiste. Atos 10, 14. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Depois Pedro reflete, versículo 17. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, então Pedro ele teve que processar tudo aquilo. Depois Pedro muda, versículos 28 e 29. Ele lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil,
Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. E por fim, Pedro é usado por Deus. É muito interessante que a primeira coisa que Pedro faz é resistir à mudança. E essa é uma tendência muito humana, e essa é a nossa tendência quando nós temos que mudar. Mas a mudança é possível, e nós precisamos mudar. Infelizmente, nós precisamos acrescentar mais um item nessa lista, que Pedro tem uma recaída. Gálatas capítulo 2, de 11 a 14, nós não vamos ler esse texto aqui por causa do nosso horário, mas depois você pode ler Gálatas 2, de 11 a 14. Pedro está lá na Galácia, comendo junto com os gentios, e aí chega Tiago com o pessoal de Jerusalém, com o grupo dos circuncisos, e Pedro então se separa dos gentios, que não tinham sido circuncidados, que já eram cristãos, mas não tinham sido circuncidados. E ele se sente intimidado com a presença de Tiago, do pessoal de Jerusalém, e ele se separa dos gentios. E Paulo, então, confronta Pedro e diz: Pedro, isso que você está fazendo é errado. Deus não tem dois povos, Deus não tem duas mesas, Deus tem uma mesa só, uma comunhão só, judeus e gentios. E o gentio, para se tornar cristão, não precisa se tornar judeu. O gentio, para se tornar cristão, não precisa ser circuncidado. E por causa disso nós temos a carta aos Gálatas. Depois vocês leiam, não apenas Gálatas 2, mas leiam toda a carta aos Gálatas, que é essa defesa de Paulo da liberdade cristã. O cristão está livre da lei de Moisés. E, mais tarde, Pedro muda completamente. Nós lemos, então, na sua primeira carta, ele se dirigindo a judeus e gentios, em pé de igualdade, como um único povo só. Pedro, então, na sua maturidade, ele muda completamente. Nenhuma mudança é fácil. Mudar ideias, mudar hábitos, mudar comportamentos são coisas difíceis. Mas nós precisamos mudar, nós precisamos perseverar. Uma característica de um cristão maduro, uma das características da maturidade, é que nós estamos em constante crescimento. Nós estamos em constante transformação. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia, meditar na Bíblia, estudar a Bíblia. É por isso que nós precisamos orar. É por isso que nós precisamos da comunidade cristã, de pessoas que caminhem junto conosco e que nos ajudem nesse processo. Mudar é difícil e nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos, mas pela graça de Deus é possível e ela é uma necessidade. Se nós quisermos cumprir o propósito de Deus e sermos usados por Deus, nós precisamos mudar. E por fim, em terceiro lugar, os resultados da mudança. Nós vamos ler Atos 10, de 44 a 48. Atos 10, 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Essa mudança de Pedro produziu 3 resultados. Ele evangelizou os gentios, dando início então ao cumprimento de Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Cornélio e a sua família se converteram.
E o terceiro resultado, os outros judeus que estavam com Pedro começaram a mudar também. Começaram a se abrir também para aquilo que Deus estava fazendo. Quando nós permitimos que Deus nos transforme, quando nós não resistimos àquilo que Deus quer fazer na nossa vida, quando nós perseveramos em fazer a vontade de Deus, nós vemos Deus agindo em nossa vida e na vida de outras pessoas. Quando nós mudamos, nós nos tornamos instrumentos de Deus para abençoar outros. O desafio que eu tenho para nós, então, hoje é o seguinte: o que precisamos permitir que Deus mude em nós? O que Deus precisa fazer na nossa vida? Feche seus olhos, curva sua cabeça. O pessoal do louvor já pode vindo aqui para frente. O que Deus está falando com você? Talvez a mudança que Deus quer fazer na sua vida é que você crie o hábito de ter um tempo diário com Deus. Talvez Deus quer que você reveja as suas prioridades, para que você tenha tempo para as coisas que são realmente importantes. Mais tempo para Deus, mais tempo para as pessoas, mais tempo para evangelizar, discipular alguém. Talvez a mudança que Deus quer que você faça na sua vida tenha a ver com perdão. Perdoar aqueles que ofenderam você, não ser mais uma pessoa ressentida, não viver mais no passado, ser uma pessoa que olha agora para frente. Talvez a mudança que Deus quer para você seja aprender coisas novas, estudar, se capacitar para você poder servir melhor a Deus. Peça a direção do Espírito Santo. Senhor, o que eu preciso mudar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por essa experiência de Pedro. Obrigado porque o Senhor transformou Pedro para que o Evangelho pudesse chegar até os confins da terra, para que o Evangelho pudesse chegar até nós hoje, aqui em Caxias do Sul. E nós nos colocamos na Tua presença nessa manhã, pedindo, Senhor, o que Tu queres transformar no nosso coração? Que coisas o Senhor quer que nós abandonemos? Que coisas que o Senhor quer que nós busquemos? Fala com cada um de nós. Transforma a nossa vida, usa-nos como instrumentos Teus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.